Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu sou Edilene Santos, eu sou analista de advocacy e pesquisa da Open Knowledge Brasil, que a gente chama aqui de OKBR, para simplificar. Essa é a primeira aula da formação Dados para a Transformação, Advocacy e Uso de Dados Sociais no projeto Futuros Feministas. É uma formação, né, realizada em parceria entre a Escola de Dados da UKBR com a IVOS e com o apoio das organizações Mandi e Decodifica. Tem como objetivo fortalecer a capacidade de incidência política de jovens mulheres em Belém, no Rio de Janeiro, transformando informações técnicas em ferramentas de controle social e mobilização territorial, com recortes em justiça climática, direitos territoriais e equidade de gênero. Essa é a aula de abertura, né? Tem o tema Dados Abertos e o seu potencial para a transformação social. A aula vai ser conduzida por Vitória Régia, que está aqui com a gente. Ela é diretora executiva da Gênero e Número, e ela vai poder se apresentar melhor durante a apresentação. Essa aula está sendo gravada e posteriormente vai ser disponibilizada no canal da Escola de Dados no YouTube. Quem quiser fazer perguntas pode, durante a apresentação pode usar o chat, mas a gente vai ter uma sessão, né, uma parte do nosso tempo reservado aí para a gente conversar, e aí quem puder abrir o microfone e se sentir à vontade para fazer a pergunta pode usar o microfone ou o chat, tanto faz. E no chat eu vou também passar um formulário de presença, peço para que preencham. E se alguém tiver com algum problema com convites para participar e acessar as aulas, entre em contato com a gente, pode ser por meio do e-mail contato@ok.org.br. E é isso, gente. Sejam bem-vindas. Eu vou passar a palavra para a Vitória. Boa noite, Vitória. Boa noite. Olá, gente. Boa noite para todas as pessoas aqui presentes. Queria começar agradecendo pelo convite para estar aqui, dando essa aula para vocês. É uma alegria sempre muito grande para mim, esses momentos de troca em que a gente pode conversar. Eu trouxe uma apresentação para facilitar esse processo, já que a gente não tem muito tempo. Vocês fiquem à vontade durante o processo para deixar dúvidas no chat, para depois que eu terminar esse momento de exposição, a gente já avançar para esse momento de troca, tá bom? Espero que vocês estejam conseguindo ver. Mas como foi falado, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dados abertos e seu potencial para transformação social, né? Então, eu queria conversar com vocês como que a gente pode transformar informações públicas em ferramenta de incidência política e defesa de direitos. Bom, eu sou Vitória Regis da Silva. Como eu fui apresentada, né? Eu sou jornalista de dados, especializada em dados interseccionais, que são aqueles dados que a gente traz a dimensão de gênero, raça, classe, território. Me formei, na UFRJ e atualmente eu estou terminando um MBA em Diversidade e Inovação Social. Eu sou diretora executiva, estou como diretora executiva da Gênero e Número, que é uma organização que eu trabalho há 9 anos, e que não sei quem conhece, né? Mas a Gênero e Número é uma organização que trabalha produzindo, analisando e comunicando dados especializados em gênero, raça e sexualidade. Ela nasceu como um veículo de jornalismo lá em 2016. Mas hoje é uma organização que tem uma atuação mais ampla, né? Então, jornalismo é uma das nossos eixos de atuação, mas a gente também produz pesquisa, faz formações, letramento de dados. E esse ano a organização está completando 10 anos, o que é uma grande felicidade assim para a gente. Eu trabalho, né, há quase 10 anos transformando então dados em informação pública, e sobre essa perspectiva, né, de que dados podem fortalecer a democracia e a luta por direitos. Além disso, gente, eu moro atualmente no Rio de Janeiro, mas eu sou alagoana.
e cresci no interior de São Paulo. Tenho 31 anos, então sou bem jovem. Sou ativista também, né? Do movimento de mulheres negras, do movimento bissexual também. E para mim é muito importante que essas dimensões, né, da minha atuação profissional coincidam com os meus valores e meus propósitos também políticos. Então, por isso que eu estou muito feliz de falar com vocês. Acho que esse é um projeto muito legal, uma turma muito especial. E estou feliz com esse momento que a gente pode trocar um pouco também a partir da minha experiência e da atuação da Gênero e Número. Eu não coloquei aqui também, mas no campo do jornalismo, atualmente eu sou presidente interina do Conselho da JOR, que para quem não conhece, né, quem é do campo do jornalismo, é a Associação de Jornalismo Digital, né? É uma associação que reúne mais de 150 veículos do jornalismo. É, E aí também é esse lugar que eu atuo pensando como fortalecer o ecossistema, né? Para a gente pensar no jornalismo como algo de interesse público, algo que fortalece e também é fundamental para a democracia. E aí eu queria começar a nossa conversa hoje com uma pergunta assim para a gente ir pensando, se vocês quiserem deixar aqui no chat, fiquem à vontade, né? Para a gente pensar um pouco sobre essa dimensão dos dados. Quando o Estado ele não produz dados sobre o problema, será que esse problema deixa de existir? Porque a gente sabe que quando a gente fala de dados, a gente ainda tem, infelizmente, no Brasil, lacunas grandes, grandes lacunas, né? Quando a gente fala não só sobre a coleta, mas sobre a transparência, sobre dados de qualidade. Mas a mesma pergunta, assim, se a gente deixa de nomear uma coisa, essa coisa não existe? Se a gente deixa de produzir um dado sobre alguma dimensão, quer dizer que aquele problema não existe? Quer dizer que a gente está invisibilizando aquele problema, sabe? E aí eu queria trazer essa provocação inicial para vocês pensarem um pouquinho, porque a gente está falando aqui de um projeto que tem muito forte essa dimensão do território, né? Então, assim, para a gente começar pensando, e aí nesse momento vocês fiquem à vontade se vocês quiserem deixar as contribuições no chat. Quem conta a história do território em que vocês vivem, né? Quais são os principais problemas, os principais desafios dos lugares onde vocês residem, né? Eu, por exemplo, resido na zona norte do Rio de Janeiro. Quais são os problemas que eu enfrento no meu dia a dia? Quem produz essas informações sobre esses problemas? A sua comunidade aparece nos dados que são produzidos sobre essa dimensão, sobre esses problemas, sobre essas informações? Será que as experiências das mulheres, das periferias e dos territórios tradicionais aparecem nesses dados? Então, para a gente começar a pensar um pouquinho sobre essa dimensão, tanto dos dados quanto dessa dimensão das informações e das narrativas. Por quê, gente? Deixa eu passar aqui. Isso. Porque toda disputa política também é uma disputa por narrativas, né? E aí, nesse sentido, que os dados são importantes. O que não é contado dificilmente vai se tornar prioridade. Por isso que eu comecei perguntando: se a gente não tem dado de um problema, quer dizer que aquele problema não existe? Não, gente, o problema está lá. A questão é que a gente não vai ter informações precisas sobre aquele problema, né? E o Estado também dificilmente vai trabalhar para resolver essa dimensão. Então, o que a gente não conta, seja a partir dos dados ou das narrativas, dificilmente vai se tornar prioridade. O que a gente consegue medir com dados? A gente tem um potencial maior de que isso receba atenção, né? É a partir daí que a gente consegue, por exemplo, fazer denúncias. Nunca é uma garantia, né, gente? Não é porque a gente tem um dado que a gente consegue a transformação social, mas isso facilita esse processo, né? Então, o que fica invisível tende a permanecer sem resposta, né? Então, o problema está ali, só que a gente não vai conseguir resolver. E eu acho que é importante trazer isso porque os dados fazem parte dessa disputa narrativa. A gente vive uma disputa narrativa mesmo, gente, assim, que enquanto a gente viu recentemente, né, quando a gente pensa, por que é uma disputa narrativa? Acho que todo mundo acompanhou recentemente quando teve aquele programa que falava sobre masculinidades e foi um influenciador, né, num programa de um jornal
de um veículo, né, numa TV comercial super conhecida e falou que as mulheres matam mais homens. O que é uma inverdade. Mas o que que ele está trazendo, gente? Ele está fazendo uma disputa de narrativa, uma disputa de dados que está errada, completamente equivocada, mas é isso que ele está fazendo, sabe? Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente entender como a gente conhecer os dados e trabalhar com essa dimensão dos dados abertos é importante para a gente fazer as disputas que são importantes para a gente, sabe? Que passam por diversos temas, podem, né, a partir da justiça climática, das dimensões de território, das dimensões de equidade de gênero, raça e sexualidade. Quando a gente não tem um dado, então, quando a gente tem uma invisibilidade de um problema, isso não é simplesmente a gente falar sobre ausência, gente. É a gente falar sobre escolhas. E escolhas que cotidianamente os meios de comunicação fazem, o poder público faz, de invisibilizar algumas dimensões, sabe? Então, assim, na dimensão do jornalismo, né? Quando o jornalismo deixa de falar sobre alguma coisa, é uma escolha editorial que está sendo feita, sabe? Essa invisibilidade não vem do nada, não é a ausência apenas daquele tema ou daquele grupo específico, é uma escolha que foi feita, né? É, Então, eu acho importante a gente pensar nessa dimensão de dados. Eu trago sempre, né? O dado não só como uma coisa isolada, né? Mas o dado como uma infraestrutura importante para a gente disputar narrativas e ampliar essa dimensão de quem é reconhecido como sujeito político no nosso país, sabe? Então, dado não é uma coisa banal, é algo que ajuda a gente realmente a garantir direitos, sabe? E aí eu falo muito dessa dimensão, porque a gente fala desse lugar de cuidado, né? Sempre muito nesse lugar de, muitas vezes, né? De afeto. É, mas eu trago muito dessa dimensão da gente ter cuidado com os dados, e de que cuidar desses dados, garantir que os dados existem, que os dados são interseccionais, que os dados são de qualidades, é também cuidar das mulheres, das pessoas negras, das pessoas indígenas, da população LGBT e da população das periferias do nosso país, sabe? Quando a gente cuida, olha para esse dado e sustenta, né, toda essa infraestrutura de dados, a gente está olhando para essa população, né, que precisa ser visibilizada também nas estatísticas. Porque a gente sabe que se a gente não tem informação e se a gente não tem dados, a gente não tem política pública. Mas quando a gente tem dados e informações, há caminhos possíveis, né? E aí, dentro dessa dimensão inicial que eu trouxe sobre dados, gente, a gente entende que dados, então, são poder, né? E dentro disso, a gente vai estar falando aqui hoje por que que os dados abertos eles importam. Primeiro de tudo, por que que dados importam, gente? Porque dados nos ajudam a revelar desigualdades invisíveis, como eu já falei, né? Permitem que a gente dispute essas narrativas que por muito tempo foram narrativas que foram criadas sobre nós, mas sem o nosso olhar, né? Então é um lugar da gente não só disputar, né, mas construir também novas narrativas. Os dados nos ajudam a fortalecer a disputa por prioridade. Quando a gente está pensando na dimensão do Estado, gente, a gente, claro que tem muitos problemas mesmo. O que que deve ser prioridade? O que que é importante? O que que é urgente? E os dados nos ajudam a entender o que que é urgente, o que que é urgente nas políticas públicas, o que que é urgente para garantir a vida de certos grupos, sabe? Dados nos ajudam a mostrar padrões e não casos isolados. Por exemplo, quando a gente fala de violência de gênero, violência doméstica, mais especificamente, o que que os dados sobre violência doméstica nos ajudam a entender? Que violência doméstica tem padrão, que violência doméstica não é uma dimensão apenas ali, um contexto isolado e familiar, mas é um tipo de violência estrutural no nosso país, né? Que vem dessa concepção do machismo, do racismo. Então, os dados nos ajudam a mostrar que os problemas que a gente tem sociais são problemas estruturais, não são casos isolados, não podem ser olhados dessa forma, né? Os dados também nos ajudam a
ampliar quem é reconhecido como liderança no nosso país. A gente sabe, quando a gente pensa na dimensão política, por exemplo, né? Quem constrói a política no nosso país de maneira geral, né? E que é um perfil muito diferente de muitos de nós que estamos aqui, né? Então, os dados também nos ajudam a trazer esse reconhecimento. E aí, para finalizar, os dados nos ajudam a mostrar os impactos das ações, das políticas públicas e garantir a continuidade delas. Quando a gente teve há uns anos atrás o dado que mostrava, por exemplo, como que as universidades como que a partir da lei de cotas mudou muito o perfil dos alunos das universidades federais, né? Teve até aquele dado que na época foi um pouco polêmico, que falava que mais da metade dos alunos, né, das universidades federais eram alunos negros, né, então pessoas pretas e pardas. O que que esse dado estava mostrando, gente? Que uma política pública que seria as ações afirmativas para a educação funciona, sabe? E isso foi o que permitiu que, quando a gente passou pelo processo de revisão das cotas na educação, essa fosse uma política que foi continuada, sabe? Então, os dados são importantes não só para a gente pensar o problema e fazer a denúncia, mas eles são importantes também para depois a gente fazer o monitoramento das políticas públicas. Eu trouxe um exemplo assim de como o dado ajuda a gente a trazer um outro peso para a narrativa. A gente poderia falar assim, simplesmente, tem poucas mulheres na política, né? Mas olha como tem outro peso quando eu falo assim, ó, mulheres são 28% da população. O que que significa, gente? Que as mulheres negras, desculpa, as mulheres negras são 28% da população. O que que isso significa? Que as mulheres negras são o maior grupo populacional do nosso país, sabe? Só que elas são apenas 8% do legislativo, elas não chegam a 10%. O maior grupo populacional do nosso país é subrepresentado no legislativo. Olha só como o dado muda o peso da narrativa, né? A gente sai dessa leitura superficial, né, e genérica de há poucas mulheres negras na política e mostra a partir de dados muito simples como que a gente precisa disputar esse espaço político e como o racismo e o machismo impactam a vida das mulheres negras e o acesso delas à política institucional. Então, como eu falei, gente, o que não é medido, ele não vai ser priorizado, tá? E o que não é visto não é reparado. E quando a gente fala sobre desigualdades, a gente está falando sobre reparação, sabe? A gente precisa visibilizar essas dimensões, medir essas dimensões a partir dos dados, para que elas sejam uma prioridade pública e para que essa reparação aconteça. Como eu falei, as políticas de ações afirmativas são uma forma de reparação. Quando a gente fala que os partidos precisam destinar 30% das candidaturas tem que ser mulheres, isso é uma reparação que parte de uma desigualdade, sabe? Então, é por isso que os dados têm esse peso importante nessa discussão sobre transformação social. E o que que nesse contexto são dados abertos? Gente, eu peguei aqui e trouxe para vocês, inclusive, a explicação oficial, né? Dados abertos são dados que qualquer pessoa pode acessar, usar, modificar e compartilhar livremente para qualquer finalidade. Dados abertos também são entendidos, né, como uma metodologia para a publicação de dados do governo que estejam nesses formatos que são reutilizáveis para aumentar a transparência e maior participação política por parte do cidadão, além de gerar diversas aplicações desenvolvidas colaborativamente pela sociedade. O que que isso quer dizer, gente? Às vezes a gente pensa que dados abertos só quer dizer assim, por exemplo, o governo disponibilizou um relatório, uma planilha. Isso são dados abertos? Não. Dados abertos tem que ser exatamente isso que eu falei, né? A gente tem que ter qualquer pessoa, não só pessoas que trabalham com dados, como é o meu caso, né? Qualquer cidadão precisa ter acesso, em primeiro lugar, poder usar, poder inclusive modificar, né, e compartilhar esse dado. Então a gente está falando sobre várias camadas, né, que precisam ser, várias caixinhas que precisam ser checadas para a gente trabalhar com dados abertos. O Brasil é um país que tem uma das legislações que falam sobre transparência pública e dados abertos, um dos países referências quando a gente pensa, né, sobre isso, assim, um país que está muito à frente nessa dimensão, mas que ainda tem muita dificuldade
de aplicar na prática tudo isso, sabe? A sociedade civil, o ecossistema de jornalismo e de comunicação de forma geral, ainda cobra muito do poder público, porque por mais que a gente tenha, por exemplo, a lei de acesso à informação, né, que vocês já devem ter ouvido falar, em que qualquer pessoa, sem vocês precisar explicar por quê, pode pedir acesso a uma informação específica, a uma informação pública, a gente ainda tem muitas barreiras, né, para isso, por exemplo. Eu já passei por situações em que eu fui pedir essa informação e aí eu fui questionada quem eu era, por que que eu quero essa informação, onde eu trabalho, sendo que a legislação não fala isso, sabe? Fala que qualquer pessoa não precisa ser jornalista, não precisa ser pesquisadora, não precisa ser formuladora de políticas públicas, pode ter acesso a esses dados. Fora, então, é um pouco nessa dimensão de dados abertos que a gente vai estar trabalhando hoje, né? E que tipo de dados abertos a gente tem no Brasil, gente? A gente tem dados abertos que passam por diferentes dimensões. Então, a gente tem dados sobre saúde, educação, orçamento, meio ambiente, direitos humanos de forma mais geral, sobre violência, sobre habitação, sobre infraestrutura. Então, a gente pode realmente buscar e acessar dados sobre diferentes temas. E é e é função do poder público não só fazer a coleta, mas todo o processo de disponibilizar esses dados, né, de uma maneira em que a gente possa acessar. Quem trabalha com dados abertos sabe a dificuldade que é, às vezes, a gente quer acessar um dado e só tem aquele dado em PDF. Né? Pode parecer que PDF é um formato amigável, mas para quem precisa trabalhar com aquele dado, como apareceu ali atrás, né? Modificar, analisar esse dado de outra forma, PDF não funciona, gente. Precisa ser uma planilha, sabe? Quando o Estado disponibiliza um PDF, por exemplo, ele está criando uma barreira no acesso a essa informação. E aí, sempre como a gente trabalha com dados, sejam eles oficiais ou dados chamados não oficiais, né? Eu tenho até uma questão um pouco sobre isso, porque quando a gente fala dados oficiais, a gente está trazendo uma dimensão de que oficial só são os dados do poder público, né? Então, assim, a gente tem dados que são produzidos pelo poder público e tem dados produzidos pela sociedade civil, que são igualmente importantes, sabe? Para a gente utilizá-los. Mas a gente sabe que o Estado tem uma responsabilidade de produzir esses dados, sabe? Muitas vezes a sociedade civil produz dados para poder suprir essa lacuna que o próprio Estado criou. Mas o trabalho que a sociedade civil faz dos dados não deveria ser substituto, sabe, da responsabilidade social que o Estado tem na produção desses dados. Mas uma coisa que eu acho sempre importante destacar, gente, os dados eles não são neutros. Muitas vezes quando a gente trabalha com dados, a gente traz essa dimensão, né, de que os dados são neutros porque é, tem essa dimensão de que os dados eles estão mais relacionados às ciências exatas, então os dados não podem ser mudados, então os dados têm essa neutralidade, né? Mas assim como a gente fala sobre jornalismo, assim como a gente tem falado sobre inteligência artificial, nada é neutro, gente. Nem a gente é neutro, sabe? Então, os dados que a gente vai ter, inclusive os dados do poder público, eles passam por uma lente de análise, sabe? E aí, por isso, eu acho que é sempre importante, quando a gente está trabalhando com dados, a gente se perguntar: quem produziu esse dado? Para qual finalidade esse dado foi produzido? Quem foi contado nesses dados, né? Então, quem foram as pessoas escutadas? Esse dado está trabalhando com que amostra? E quem ficou de fora, gente? Porque sempre vai ter alguém de fora. Nenhum dado hoje consegue trazer a dimensão dos problemas sociais de uma forma completa. Vou trazer um exemplo para vocês. A gente fala muito dos dados de violência de gênero, violência doméstica, por exemplo, como eu tinha falado, certo? Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com os dados, aí a gente tem várias bases, né? A gente pode falar de violência doméstica a partir do dado da saúde, então as mulheres que são vítimas de violência e chegam até os postos de saúde, as mulheres que fazem BO, as mulheres que buscam assistência social. Vamos pegar, por exemplo, as mulheres que chegam à segurança pública. E aí, muitas vezes, a gente vai comunicar esse dado de qual forma? Quando a gente vai olhar, comparar um ano com o outro, a gente fala assim: aumentou os casos de violência doméstica.
Essa informação está errada. Sabe por quê? O que aumentou não foram os casos de violência doméstica. O que aumentou, ou não, e nem aumentou a violência doméstica. O que aumentou foi os registros e as notificações. Sabe por quê? A gente nunca, assim, a gente, nesse momento de infraestrutura de dados que a gente tem no Brasil, não é possível a gente medir de forma exata a violência doméstica no Brasil. Sabe por quê? Porque essa violência vai ser sempre subnotificada. Porque você sempre vai precisar que a mulher que sofreu essa violência procure algum serviço público que notifique a violência para a gente ter acesso a esse dado. Mas quantas mulheres que a gente conhece não sofrem violência a vida inteira em silêncio? Então, por mais que a gente tenha números assustadores, né, como aquele dado que fala que 4 mulheres são vítimas de feminicídio por dia, esse número ainda está subnotificado, sabe? Então, ainda tem muitas mulheres que ficam de fora dessa estatística. Então, quando a gente olha para dados, a gente tem que lembrar que dados não são neutros e que a gente tem que sempre fazer essas perguntas. Eu trabalho com jornalismo de dados e assim como eu entrevisto uma fonte para perguntar sobre determinado tema, a gente brinca e fala assim que a gente entrevista a base de dados. Porque eu recebo uma base de dados, não é porque ela está me dando uma informação que eu vou acreditar em tudo que ela está falando, não. Eu vou olhar a metodologia, como que ela foi feita, qual o perfil das mulheres que responderam, todas essas informações, vou estar ali no processo mesmo de perguntar, assim, o que que ela quis dizer com esse dado? Muitas vezes a gente olha uma base de dados e, por exemplo, mesmo sobre violência, a gente vê que durante a pandemia diminuiu os registros de violência contra as mulheres. Isso quer dizer que a violência contra doméstica contra as mulheres diminuiu na pandemia? Não, pelo contrário, a gente sabe que aumentou, porque elas estavam em casa. Mas o que que esse registro só está falando, gente? E aí a gente precisa trazer o contexto para poder entender isso. Na pandemia, as pessoas estavam mais em casa, então tinham mais dificuldades de acessar os serviços de denúncia. Isso justifica, é uma das justificativas para a gente pode pensar por que que o número de registros caiu, sabe? Mas se a gente só olha aquele dado e toma ele como verdade, o que que a gente vai falar? Durante a pandemia, diminuiu os registros de violência contra as mulheres, o que não é verdade, sabe? Então, a gente tem que sempre estar questionando e se perguntando. E como que a gente pode pegar esses dados que vêm, né, desses dados abertos que a gente está falando, para transformar em incidência política, para transformar, para trazer, conseguir estar nesse lugar da transformação social. Primeiro de tudo é lembrar, gente, que os dados que estão nesse lugar aqui de evidência, eles partem da onde? Das nossas histórias e das nossas experiências, tá? Sem as nossas histórias e sem as nossas experiências, a gente não tem dado. Então a gente começa nesse lugar da experiência e das histórias individuais, transforma isso em evidências, em dados que precisam e podem ser usadas, né, para mobilização. Então, quando a gente entende um dado como esse que eu falei, né, de que ano passado a gente tinha por dia 4 feminicídios de mulheres, o que que esse dado vai trazer, gente? Uma mobilização social de que isso a gente não pode naturalizar, de que a gente precisa resolver a dimensão da violência de gênero, sabe? Então, vai criar essa mobilização social que vai levar muitos grupos, né, coletivos e organizações e o poder público também a pensar em políticas públicas, a fazer incidência. Então, a sociedade civil vai lá e cobra o poder público, porque com esses dados na mão a gente pode falar, né, dessa dimensão. Como que a gente vive numa democracia em que a gente não consegue garantir a vida das mulheres, em que a gente não consegue garantir a vida dos jovens negros, sabe? Que democracia é essa? Então a gente vai lá para o processo de incidência. E é a partir da incidência que a gente vai conseguir fazer esse percurso, né, da mudança e da transformação social, gente. Esse processo, esse fluxo que eu tentei reproduzir aqui, não é um fluxo simples, tá? Não é um fluxo de um mês, de 6 meses, é um processo que vai se alimentando. Então a gente. O nosso objetivo é chegar na mudança, na transformação social. Mas a gente sabe que isso depende de mudanças culturais, de vários outros fatores. E aí eu queria trazer uma dimensão de que os dados são muito importantes, e como eu falei para vocês no começo, né? Eu acredito muito no poder dos dados para a transformação social, mas a gente precisa que esses dados também estejam apoiados em contextos e nas histórias.
para poder engajar as pessoas, sabe? E às vezes um dado, ele sozinho, ele não mobiliza as pessoas, sabe? E isso é o que a comunicação nos ensina, né? De que a gente precisa, aquele dado precisa ter uma cara, aquele dado precisa vir com uma história, para a gente conseguir mostrar que aquele dado não é um dado frio, sabe? Mas volta aqui a dimensão que eu falei da experiência, né? A gente precisa conectar a experiência com um dado para poder mobilizar a audiência que a gente está falando, ou o formulador de políticas públicas, ou a organização que a gente está querendo tratar, enfim, tudo isso. Aí eu trouxe alguns exemplos de como a gente pode trabalhar com essa dimensão de dados. Gente, ó, trouxe 3 exemplos para a gente pensar. A gente parte sempre, quando a gente trabalha com dados, de uma pergunta. Então vamos supor assim: a nossa pergunta é: quem sente mais os impactos da crise climática? A gente tem essa pergunta e a gente vai buscar os dados para tentar entender um pouco isso, né? E aí a gente chega num dado da POF, né, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, que é uma pesquisa de 2017 e 2018, que apesar de estar longe, tá, gente, essa pesquisa só é feita assim de 10 em 10 anos. É igual o censo, sabe? É uma pesquisa grande nesse nível. E aí a gente vê que na POF ela traz que mais da metade, ou seja, 51% das famílias chefiadas por mulheres negras vivem em algum nível de insegurança alimentar. Enquanto entre as famílias chefiadas por homens brancos, esse percentual é de 23%. Olha como um dado de uma base só nos ajudou a entender como que a insegurança alimentar aparece mais nas casas chefiadas por mulheres brancas, por mulheres negras, em comparação com outros grupos, né? Aqui eu trouxe para comparação os homens brancos. Gente, é mais do que o dobro, né, do que a gente está falando aqui. O que que esse dado revela para gente? Porque o dado sozinho, beleza, o dado quis dizer isso, mas o que que isso revela para a gente pensar? Que a fome não é distribuída igualmente. Ela acompanha as desigualdades de raça, de gênero e de território, sabe? Então, o dado nos ajuda não só a responder a pergunta, mas a revelar essas camadas, né? Sempre pensando essa perspectiva interseccional. Então, como que a gente olha para essas dimensões de gênero, raça, território, classe, orientação sexual, enfim. Aí eu trouxe um exemplo para vocês, depois a gente pode entrar um pouco nisso, que foi um projeto que a gente fez na Gênero e Número buscando responder essa pergunta. Ele falava especificamente sobre insegurança alimentar, ele chama Caminhos da Alimentação. É uma narrativa visual em que a gente analisou esses dados da POF para poder trazer essa dimensão, né, dessas desigualdades sociais e raciais que determina o que chega à mesa das mulheres negras. Mas além de olhar, de analisar essa base da POF, né, que é uma base de dados do poder público, a gente também criou uma pequena base de dados. Então, lembra quando eu falei que a partir das experiências e das histórias a gente também cria dados? A gente acompanha a história de 4 mulheres negras de Recife e a partir e acompanhando todo o processo delas relacionado à alimentação, a cuidado, a gente acompanhou e produziu um diário alimentar com elas. A gente conseguiu produzir esse tipo de dado aqui, ó, que mostra o consumo delas. Olha aqui. A gente conseguiu mapear como que elas comiam, como que essa alimentação delas eram atravessada por outras dimensões, além da racial, né, sobre cuidados, sobre maternidade, sobre acesso a transporte, porque a depender se você tem acesso a transporte ou não, você às vezes fica mais refém de comprar o que está perto da sua casa, e a gente transformou isso em dados, em uma base de dados, uma pequena base de dados, como a gente gosta de chamar, e a partir disso a gente produziu esses gráficos que mostram o que as porções que elas se alimentavam, o que elas comiam por dia e que tipo de alimento, em qual grupo esse alimento tá. E aqui a gente tem um gráfico de cada uma delas, só para exemplificar. E aí, dessa pergunta inicial, depois fiquei pensando, né? O que que a gente poderia pensar também como uma possibilidade? Será que o plano climático do nosso território, da nossa cidade, considera quem está exposto a esses impactos da fome e da insegurança alimentar? Isso é uma pergunta que a gente pode tentar responder a partir dos dados, sabe? Trouxe como exemplo para a gente pensar. Um segundo exemplo, gente, agora é sobre território, né?
A pergunta é: todas as crianças têm o mesmo acesso a cuidado? Aí a gente foi buscar esses dados, né? E aí a gente viu um dado do IBGE e do INEP, do MEC, que falava que traz essa dimensão. A gente cruzou essas bases, tá? Que nas favelas do Rio de Janeiro vivem cerca de 300 mil crianças de 0 a 6 anos. Então, crianças que deveriam estar na pré-escola, mas apenas 18% das creches públicas da cidade estão localizadas nesse território. Então a gente tem uma desigualdade aqui também, né? E o que que esse dado vai revelar para a gente? Que a oferta de creches não acompanha essa distribuição da população infantil. E que quem vive em territórios periféricos, ou nesse caso específico nas favelas do Rio de Janeiro, precisa então percorrer maiores distâncias ou vai ficar sem acesso a esses serviços, né? E que essa falta de creches não é só um problema educacional. Ela vai afetar principalmente as mulheres que são responsáveis pelo cuidado, né? Porque isso vai limitar que elas acessem trabalho remunerado, que elas tenham uma melhor renda, que elas possam estudar ou ter autonomia econômica, porque elas vão ter que escolher entre trabalhar e cuidar dos filhos, sabe? Então, isso é um outro exemplo de como, a partir de uma pergunta, a gente busca um dado, e a partir desse dado que a gente encontra, isso revela para a gente uma desigualdade, alguma questão que precisa ser enfrentada. E aí eu deixo uma pergunta aqui para vocês, também sobre esse tema. Se milhares de crianças vivem nesses territórios, então favelas e periferias, por que os equipamentos públicos não estão distribuídos então da mesma forma? É uma pergunta que fica, né, depois da gente olhar esses dados. E para fechar, voltando ao tema da violência, trouxe aqui a pergunta: será que a violência afeta todas as mulheres da mesma forma? Aí a gente vai buscar o dado e entende que entre 2018 e 2022, 2/3 das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. Então, quer dizer, a violência, ela pode afetar qualquer mulher, né, em qualquer momento da vida, mas ela impacta de forma desproporcional as mulheres negras. E aí tem outros dados, inclusive, que também falam que impacta desproporcionalmente as mulheres indígenas. E o que que esse dado vai revelar então para a gente? Que quando a gente só olha os números gerais da violência contra as mulheres, a gente está deixando de enxergar quem está mais expostos aos riscos. Então, quando a gente pensa no combate à violência contra a mulher, a gente não pode pensar só dessa forma generalista. A gente precisa entender quem são essas mulheres que sofrem mais violência para poder construir políticas públicas que sejam mais eficazes. Há uns anos atrás, a gente teve um dado que falava que enquanto a gente estava diminuindo os registros de violência contra mulheres brancas, o número de violência contra mulheres negras estavam subindo. E o que que isso quer dizer, gente? Que as políticas públicas que a gente tem para proteger, né, as mulheres no Brasil não são políticas que conseguem chegar às mulheres negras e nem às mulheres indígenas. E aí o dado vai, como eu falei, o dado ele não ajuda só a gente a entender o problema, mas ajuda a gente a monitorar para ver se aquela política pública está sendo eficaz ou não. Então a violência de gênero, ela não afeta todas as mulheres da mesma maneira, né? Então a gente precisa, quando a gente fala de violência de gênero, olhar para as outras dimensões de raça, território, condições socioeconômicas, porque elas influenciam diretamente quem está mais vulnerável, sabe? E é esse dado que eu trouxe para vocês saiu do Sim. É... Acho que aqui tá. E aqui eu trouxe como exemplo um case na Gênero e Número, junto com o Senado Federal e com o Instituto Natura, a gente tem essa plataforma, que é uma plataforma que reúne todos os dados do poder público, todos os dados não, né? Mas a meta é essa, né? Mas vários dados do poder público sobre violência de gênero. Então a gente tem dados da saúde, da segurança pública, do Ministério das Relações Exteriores, dados do CNJ, dados da pesquisa do Data Senado, para ajudar a gente a visibilizar, né? Visibilizar e disponibilizar de uma maneira mais simples os dados sobre violência contra mulheres e meninas no Brasil. E é muito interessante porque esse dado que a gente está. Essa plataforma é uma iniciativa que tem como valor os dados abertos. Então, esses dados antes eles estavam espalhados, fragmentados, então cada área tinha alguns desses dados, sabe? Muitos deles escondidos, não publicados. A gente entrou, né, fez essa parceria, então, entre sociedade civil e poder público, para construir essa plataforma em conjunto e em parceria com o Ministério da Justiça, com o CNJ, com o Ministério das Relações Exteriores, a gente ajuda
a visibilizar esses dados, sistematizar eles num lugar só, para facilitar que as pessoas consigam encontrar esses dados, né? Para fazer matérias jornalísticas, para fazer pesquisas, mas também para fazer incidência junto ao poder público. Aí uma pergunta que eu deixo aqui para a gente pensar também. As políticas de enfrentamento à violência estão chegando aos territórios onde as mulheres negras são mais afetadas? Será que estão chegando se a gente tem um dado como esse que mostra que 2/3 das mulheres assassinadas são mulheres negras? Gente, eu não vou ter tempo infelizmente, de passar isso com vocês, mas eu vou disponibilizar a apresentação. Aqui tem algumas, queria compartilhar com vocês algumas bases a partir de alguns eixos. Então, assim, se a gente quiser olhar dados demográficos, a gente pode usar dados do IBGE, da PNAD, do Censo, do CadÚnico, né? Para poder mapear, por exemplo, políticas públicas, para entender quem são as pessoas que vivem no nosso território, quais são as realidades delas. Então, ver dimensão de raça, idade, território, escolaridade, renda, trabalho, acesso a serviços públicos. Se a gente quiser ver essa dimensão da violência, a gente tem várias bases, né? O SIM e o SINAM, que são bases da saúde, DEAN, CNJ, o Disque 100 e o Ligue 180, né, que são disques de denúncia, tem os dados dos CRAS, dos CREAS, que ajudam a gente a pensar essa dimensão da violência doméstica, violência sexual, feminicídio, violência política, a gente ainda tem um trabalho para fazer dos dados, né? E violência obstétrica, que é um tipo de violência super importante que está sendo também disputado agora, né, gente? Tem uma disputa sobre o uso desse termo que busca retroceder o entendimento de que a violência obstétrica é uma violência que, inclusive, impacta mais mulheres negras. Saúde e direitos reprodutivos, para quem se interessar, a gente tem o CISAB, o SIM, o SINASC, o SH, são dados da saúde, né? Então, o CISAB são os dados de entrada, então, do serviço básico, o SIM é os dados de mortalidade, SINASC são os dados de nascido-vivos, e SH são os dados que estão relacionados ao âmbito hospitalar, para a gente poder mapear os dados de pré-natal, mortalidade materna, parto, interrupção da gravidez, né, espontânea e o legal, e também os dados de renda ou autonomia econômica, né, PNAD, CAGED, entre outros, para a gente poder entender dados de empregabilidade, cruzar dados de informalidade versus formalidade, empreendedorismo, acesso a créditos e programas, enfim, tem um pouco desse contexto. Deixa eu ir passando aqui. Aí eu acho que para fechar, gente, quando a gente pensa, o nosso objetivo aqui é transformar dados em decisão, né? Então, assim, para finalizar, eu acho que as perguntas que vocês fazem valem muito mais a pena do que o número por si só. Porque as perguntas certas vão levar vocês às narrativas, aos dados que estão mais conectados com a realidade, né? Então, eu listei aqui algumas perguntas para a gente pensar. O que que esse dado mostra? Qual que é a tendência que está aparecendo quando a gente analisa ele? Quem são os grupos mais afetados por essa temática? Por que que isso acontece? Qual política responde a essa dimensão? Ou não tem nenhuma política que responde ainda a esse problema, sabe? Acho que são questões para a gente buscar esse lugar onde a gente parte dos dados e termina na transformação social. E aí, esse é o último slide, né? Que eu deixo para a gente pensar assim um pouquinho agora, nesse tempinho que a gente tem, que é que transformações vocês gostariam de promover, então, usando os dados, né? Como eu falei, gente, os dados eles são bem público, né? E a gente sabe que as evidências, a gente ter esses dados, fortalecem as nossas denúncias, a defesa pelos nossos direitos, isso entrar na prioridade pública. E eu acho que é muito importante a gente reconhecer que ninguém conhece melhor um território ou as demandas de determinado grupo do que quem vive nele, né? Então a gente precisa partir desse lugar de escuta e fortalecer também a produção de dados que vem dos territórios e desses grupos e também pressionar para que o poder público trabalhe sempre tendo dados com mais qualidade, dados interseccionais que tragam essas diferentes dimensões. Aí eu acho que é isso. Sei que eu deixei de passar alguns slides, gente, mas que realmente é muita coisa para falar com vocês.
que eu queria falar, mas eu não queria deixar de abrir para os comentários de vocês, para as dúvidas, para a gente poder seguir um pouco essa troca, né? Mais do que uma exposição, eu acho que o que é interessante aqui nesse encontro é a gente poder trocar. Então, queria voltar à pergunta que eu deixo aqui. Se vocês quiserem perguntar, trazerem um pouco das dúvidas de vocês, e se quiserem também falar um pouquinho desse aspecto, né? Que transformações vocês gostariam de promover usando os dados, né? Que temas vocês gostariam de investigar usando os dados? Se tem alguma informação que vocês sentem falta de encontrar sobre a realidade de vocês? Queria agora passar para ouvir um pouquinho vocês. Até para de apresentar aqui, poder ver todo mundo. Obrigada, Vitória. Foi uma bela aula de abertura. Muitos elogios aqui no chat. As pessoas estão perguntando se você topa disponibilizar os slides. E, além disso, a gente já tem gente com a mão levantada. Gente, seguindo a ordem de quem levantou a mão, pode ou deixar a questão no chat, ou, se preferir, abrir o microfone. Só sinalizo para quem abriu o microfone que a gente está gravando aqui, então, se não se importar, pode falar, não tem problema não. Parece a Pietra aqui como primeira da fila. Vitória, muito obrigada. Eu sou Pietra, prazer. Muito obrigada pela aula que você deu, realmente, assim, não tem outras palavras para poder colocar. Eu estou bem de cara mesmo, não sabia se eu prestava atenção, se eu anotava, se eu fazia os dois, eu fiquei realmente bem embasbacada. Muito obrigada. A pergunta que eu tinha talvez eu não engaje de cara com a sua provocação para a gente conversar, mas era se você podia dar mais algum exemplo sobre a questão dos dados abertos, se qualquer um poderia, você falou que qualquer pessoa poderia usar, acessar, modificar, compartilhar, mas qualquer um pode produzir também esses dados, por exemplo, nós aqui do Rede Manas, a gente poderia produzir esses dados abertos, disponibilizando, divulgando, eles também seriam considerados, se você puder responder? Obrigada, viu? Claro, eu que agradeço, Pietro, um prazer falar com você. Essa dimensão, quando a gente pensa dados abertos, e essa explicação que eu trouxe, né, é essa perspectiva dos dados abertos muito conectada ao poder público, né, que é quem tem essa responsabilidade social de produzir dados, né? Mas, como eu falei, a sociedade civil produz muitos dados, e eu acho que isso é importante a gente incentivar, continuar incentivando, mas entendendo, como eu falei, que isso não substitui a atuação do Estado. No trabalho que a gente faz na Gênero e Número, a gente tem os dados abertos como um valor. Então, para todas as pesquisas que a gente faz, até para o jornalismo, sabe? Quando a gente faz uma matéria a partir dos dados, a gente sempre tem uma parte que embaixo que explica a metodologia. Então, como a gente chegou naquele dado, que tipo de análise a gente fez, que tipo de filtros a gente usou. A gente disponibiliza essas planilhas também, sabe? Então, os princípios dos dados abertos podem, claro, ter adesão da sociedade civil. Eu acho que, inclusive, isso é importante, sabe? E todo mundo, sim, todo mundo pode produzir dados. Como eu mostrei ali no exemplo, né? E eu achei importante trazer, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não consigo trabalhar com uma base de 1.000 pessoas, eu não vou fazer uma pesquisa, um survey que vai ouvir 1.000 pessoas. Mas naquele exemplo que eu trouxe do Caminhos da Alimentação, é isso. A gente acompanhou 4 mulheres e a partir da história das 4 mulheres a gente produziu uma base de dados. Então, olha que legal, sabe? Como isso abre caminhos para a gente pensar essa produção de dados. Então, incentivo muito, assim, acho que com certeza o coletivo que você faz parte pode sim produzir dados. É importante apenas, claro, a gente entender se manter o rigor metodológico, porque é isso, né? Os dados, como eu falei, os dados não são neutros, então a gente faz escolhas metodológicas do que a gente vai analisar, do que a gente vai deixar de fora, e quanto mais transparente a gente é sobre isso, melhor. Porque aí quem está lendo entende, sabe? Olha, essa pesquisa só falou sobre esse grupo. Ela não falou sobre outra e tá tudo bem. Então, quando eu for trabalhar esses dados, eu vou entender melhor essa dimensão, sabe? Então,
essa perspectiva que eu trouxe de dados abertos, ela é muito relacionada ao poder público, mas ela pode e deve ser aplicada para as organizações da sociedade civil, tá? E incentivo muito que vocês produzam pesquisas e dados a partir da experiência e da vida de vocês. Aqui no chat tem um comentário de Ellen, que eu achei incrível, particularmente tem um pouco de dificuldade pensando nos dados e tal, mas pensa que sem eles o controle de uma problemática se torna bem mais difícil para mapear. E no contexto político, achou super essencial a explicação dos dados abertos e destacar que eles não são neutros. E, além disso, Júpiter aparece como primeira pessoa da fila aqui com a mão levantada para pegar o microfone. Acho que a Raquel estava na minha frente, mas posso ir agora. Não sei se a Raquel quer ir agora. Acho que ela estava com a mão levantada antes. Fica à vontade, se quiser falar primeiro, tudo bem. Tá bom, obrigado. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Júpiter, ou Trovão. Muito obrigado pela aula. Foi ótima. E ultimamente eu tô pensando muito. Na verdade, eu acho que de uns anos para cá, eu tô pensando muito sobre a população negra, principalmente mulheres negras, e a saúde mental dessas pessoas, né? Porque eu vou usar aqui um exemplo pessoal. Eu estou no momento de conseguir um diagnóstico de autismo e ele é extremamente caro e inacessível. Se você tenta ir no SUS, é anos e anos para você conseguir isso, né? E as pessoas são totalmente despreparadas, né? Então eu fico muito pensando em quantas pessoas não têm acesso a isso, né? Não têm dinheiro para ter acesso e elas não têm os seus direitos respeitados ou tratamento adequado, justamente porque não existe é, essa essa acessibilidade para essas pessoas, né? Então, ultimamente eu tenho pensado muito, muito sobre isso, né? Eu queria muito conseguir pesquisar mais sobre isso, levantar mais dados sobre isso, porque até mesmo quando você vê na rua, você olha, né, as pessoas que são identificadas como autistas, a maioria são meninos brancos, né? Então, é sempre uma população. Então, ultimamente eu tenho muito pensado sobre levantar dados e pesquisar mais sobre isso. E eu queria perguntar sobre se você consegue dar um exemplo, ou se você não saberia falar se como esses dados às vezes podem ser usados de jeito malicioso. Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se vai ser compreensível, mas, por exemplo, eu estou fazendo um curso de políticas públicas e a gente estava falando sobre justamente sobre dados, né, e pesquisa com a população para fazer não, leis da cidade mesmo. E ela deu um exemplo, por exemplo, aqui de São Gonçalo, né, que é da onde eu sou, que ela também é. E, por exemplo, existiu alguns fóruns, né, que foram feitos para pesquisar com a população o que eles precisavam, ou se eles aceitavam umas certas obras. E foi aceito, passou, não sei o quê. E depois que essas obras foram feitas, elas começaram a serem feitas, né? A população estava tipo, tá, mas quem pediu isso? Quem consultou? Quem vocês consultaram? E eles estavam lá, eles tinham vários dados e respostas assim da população, que só que não, era uma população que não ia ser atendida por aquela obra, né? Eles pegaram pessoas que não iam ser atendidas, não iam se beneficiar de nenhum jeito sobre aquelas obras. E muitas vezes eles precisam ter também quórum, né, nos fóruns para isso, e eles precisam ter quórum da população. Só que eles não avisam a população, eles não chamam a população, eles chamam as pessoas que trabalham dentro do quórum, só que eles não são, tipo, deputados, senadores, né? Eles são pessoas que são ali secretários, até auxiliares de serviços gerais. Então, eles usam essas pessoas, né, para alimentar esses dados. Aí eu queria perguntar mais um pouquinho sobre isso, entender um pouco mais sobre como os dados podem ser usados de maneira errada. Júpiter, obrigada pela pergunta. Para começar, sinto muito por esse processo que você compartilhou com a gente. Conheço um pouco só desses desafios, né,
dos diagnósticos, e acho que inclusive tem desafios na própria dimensão dos dados, né? Quando a gente pensa sobre essa dimensão das neurodivergências, sabe? Eu sou uma pessoa também neurodivergente e a gente tem poucos dados assim que mostram principalmente essa dimensão que você trouxe, né? Como que essas dimensões atravessam também as nossas experiências, o nosso dia a dia, quem são essas pessoas, né? É porque a gente sabe que, como eu falei, nessa dimensão dos dados, a gente tem muitas vezes a dimensão da notificação. Então, mesmo se um dado falar assim, por exemplo, a gente tem no Brasil a maior parte das pessoas autistas são homens brancos, a gente tem que olhar a metodologia para poder entender. Isso quer dizer que são os homens brancos mesmo, ou quer dizer que as mulheres negras ou pessoas LGBT de forma geral não tiveram acesso à saúde e a diagnóstico, sabe? Por isso que eu fiquei muito nessa lógica, a gente precisa questionar os dados, sabe? Não é tomar eles como uma verdade. A gente tem que entender o que está por trás dessa metodologia, inclusive para não cair nessas ciladas, como você falou, né? E eu acho que assim, os dados, eles são usados muito no âmbito político, nesse sentido distorcido. Então, por exemplo, no próprio, durante o governo Bolsonaro, a gente viu isso acontecer no próprio Ministério das Mulheres. Essa falta de leitura, compreensão de dados fez com reforçava discursos que falavam, por exemplo, assim, de que a violência contra mulheres trans e travestis no Brasil tinha caído durante o governo Bolsonaro, sabe? Porque faltava, tipo, as pessoas estavam pegando o dado de maneira isolada para poder trazer essa dimensão política, sabe? Então a gente não precisa mais olhar para essa população porque a violência está diminuindo, quando o contrário estava acontecendo, sabe? Como eu falei, não é porque a violência diminuiu, os dados de notificações de violência diminuiu em um período, quer dizer que a gente está resolvendo a violência. A gente tem que entender o contexto maior e fazer essa leitura contextualizada. Então, eu vejo muito isso acontecer nessa dimensão de gênero, raça, sabe? Os dados serem distorcidos, principalmente para uso político. Mas eu acho que tem alguns exemplos que falam sobre os dados ser usados para ampliar desigualdades, essa vigilância e exclusão, como, por exemplo, né, quando a gente pensa na dimensão assim do racismo algoritmo, por exemplo, e até nessa discussão de IA, sabe? A gente também está falando de dados, né? E são dados usados para segregar e para ampliar desigualdades, porque a tecnologia não identifica todas as pessoas com a mesma precisão, né? A gente tem visto a ampliação do uso de reconhecimento facial na segurança pública, mas os dados, inclusive, mostram que esses sistemas têm vieses, têm erros, muito voltados para as pessoas negras, né? Especialmente mulheres negras também. Então, isso é uma dimensão, por exemplo, disso. Eu acho que tem essa dimensão também conectada a isso, né? Dos dados públicos sendo usados para fins particulares, então, uso político de sistema de inteligência também, né? Tem mostrado um pouco isso. A gente teve há um tempo atrás esse caso da chamada BIM paralela, né? Que falava sobre monitoramento de autoridade, produção de informações com finalidades políticas também. E dados, é importante a gente lembrar, os dados públicos, gente, eles existem para servir ao interesse público. Dados públicos não existem para servir ao interesse privado ou partidário, sabe? Se o dado está servindo com esse propósito, a gente está falando do mau uso do dado, assim, sabe? É... E eu acho que é importante essa dimensão que você trouxe, né? A gente pensa nos dados apenas como solução, mas os dados também eles podem ser usados para vigiar, para excluir ou para reproduzir desigualdades. Por isso que eu acho que uma perspectiva feminista, uma perspectiva interseccional sobre os dados é essencial, porque a gente não pergunta apenas quais são esses números, né? A gente pergunta quem produz esses números, quem se beneficia, quem pode ser prejudicado, quem está invisível, sabe? E aí eu acho que tem essa dimensão que pelo tempo eu não consegui falar com vocês, mas eu compartilho que tem um material muito legal, que são alguns princípios do feminismo de dados, assim, que eu acho que são dimensões que ajudam a gente a não cair nessa cilada, sabe? A não analisar, produzir ou disseminar dados que acabem oprimindo mais pessoas, sabe?
Mas só para fechar, eu vou falar rapidamente, gente. Sei que a gente já estourou o tempo. O feminismo de dados tem 7 princípios, Júpiter, fundamentais. Aí eu mando para vocês direitinho. O primeiro é examinar o poder. Então, a gente usa os dados para analisar de forma crítica como o poder, o privilégio e a opressão fazem parte desse processo dos dados, né? Então, da coleta, do armazenamento e do uso de dados. É, o princípio de desafiar o poder. Então, a gente se compromete a utilizar os dados como uma ferramenta para questionar as estruturas desiguais e lutar pela justiça social, que é o que a gente está falando aqui hoje. Terceiro princípio, elevar a emoção e a corporalidade. Então, no feminismo de dados, a gente busca valorizar os saberes que emergem das vivências, que foi o que eu falei, né, das experiências também, reconhecendo que os dados não são apenas números frios, mas representam a realidade e o corpo das pessoas. Quarto ponto, repensar binarismos e hierarquia. Então a gente sai dessas classificações rígidas, sabe? Tipo de gênero, de conhecimento também, que a gente sabe que marginaliza grupos minorizados. Abraçar o pluralismo, então a gente prioriza múltiplas perspectivas, incluindo saberes locais, comunitários, e não depende só dessa visão institucional ou dos chamados especialistas, né, muito entre aspas. Outro ponto, considerar o contexto, que foi o que eu falei também, reconhecer que os dados, então, não existem de forma isolada, que a gente precisa entender o ambiente social, histórico e cultural que eles foram gerados. E o último ponto, tornar o trabalho visível. Então, sempre documentar e dar transparência às decisões que foram tomadas ali no processo de trabalho com dados e ao trabalho humano, né? É importante a gente falar isso por conta do uso da inteligência artificial envolvido na construção, na limpeza e análise dos dados. Então, esses são os princípios que eu não apresentei dessa forma, né? Mas como vocês podem perceber, eu fui falando deles em vários momentos da apresentação, sabe? Porque são os princípios que eu trabalho com dados também. Mas para quem quiser, gente, se informar, tem essa teoria, sabe? Essa teoria não, essa perspectiva de feminismo nos dados, que tem esses princípios que eu acho que ajudam a gente a não cair nesses lugares, Júpiter, não deixar que os dados reproduzam desigualdades que a gente está buscando combater. Perfeito, muito obrigada, Vitória. Acho que Precisamos encerrar, gente, então vou pedir para Raquel e Aline falarem suas questões e mais 10 minutinhos para a Vitória Régia responder e a gente encerra, tudo bem? Sim, Ok. Eu queria primeiro agradecer pela aula, achei a aula ótima, e queria falar que foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, de dados abertos. E eu queria perguntar se tem algum risco desses dados sofrerem alguma questão com fake news ou algum tipo de sabotagem. E se sim, porque é um dado que fica aberto para todas as pessoas, né? E se sim, se tem alguma lei ou alguma coisa que protege que esses dados, tipo, o início de como que ele foi formado, continue sendo centro ou não. tá ótimo. Acho que a Aline também já vai perguntar, né? Eu já respondo no final do vídeo. Oi, gente. Tá meio difícil aqui, estava a internet. Mas, na verdade, era só um. Me sinto muito contemplada também pela Júpiter, pela fala dela. Mas também reforçar, né, a pergunta, né? Que tipo de transformação a gente gostaria de promover, né, com dados que foi feita. Eu acho que seria realmente esse entendimento de que dados qualitativos realmente também são muito importantes para que a gente possa validar não só, e construir, né, também políticas públicas. Eu sinto que sempre são muito colocados nesse lugar de frágeis, de não trazer, ou totalmente enviesados também, que é o que a gente viu acontecer. Só que dados também estatísticos também são. Então, eu acho que é esse lugar de entender que dados qualitativos, seja por mapeamentos, seja por relatos também, né, diretos de pessoas, também devem reforçar esse tipo de visão. Eu vejo muito, por exemplo, audiências públicas, isso quando elas são feitas, né?
que muitas vezes nem são. Mas muitos desses relatos que são feitos e colocados em audiências públicas, eles só são muitas vezes colocados como em atas e escondidos, né? Em muito desse, e totalmente fragmentados pela tipo de órgão público que está puxando determinada obra ou ação. E depois a gente não tem mais acesso, né? Para você ir encontrar esse tipo de relato da população, de uma comunidade afetada, você tem de fato que escavar, procurar esses dados e depois eles não aparecem novamente em planos, em diagnóstico, prognósticos promovidos depois de já feitas essas obras, o que foi constatado ou que de fato ocorreu ou não ocorreu. Então eu sinto muito isso, que fazem por fazer, mas depois não tem esse contraponto, né, de que a gente de tempo, assim, para analisar que aquela fala daquela pessoa, daquela comunidade, aquela mobilização realizada não foi entendida como um dado em si. Enfim, era mais ou menos isso que eu queria trazer, né? Que a gente pode entender o dado qualitativo de N formas. Eu acredito que ele é muito diverso também, e a gente também, e eu quero ver que ele também seja usado, né, fortalecido dentro dessa lógica também de dados abertos, sabe? Era somente isso mesmo. Aline, muito obrigada por compartilhar isso. É sempre é, uma alegria para mim ouvir essa dimensão de como vocês estão pensando, né, que o dado pode ajudar nesse processo de transformação, principalmente pensando dados abertos. Fico realmente muito feliz com isso, assim. É, E aí eu queria fechar respondendo também essa pergunta super interessante da Raquel. Antes disso, eu só vou deixar aqui, gente, porque, enfim, é muita coisa para falar com vocês. Eu adoraria ficar aqui mais tempo também, porque é um tema que eu amo realmente falar. Mas vou compartilhar a apresentação com vocês. Vou colocar aqui no chat os meus contatos. Podem super me procurar, tá? Depois, para a gente seguir conversando. Mas respondendo, então o que Raquel trouxe, né? Acho que tem algumas dimensões. Vou tentar ser breve, apesar de difícil, porque como boa comunicadora eu adoro falar sobre os temas que eu amo. Os dados abertos, eles podem ser usados para desinformação, por exemplo, sabe? E até é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Como eu dei aquele exemplo no começo, né, daquele caso que aconteceu no programa de televisão. Então, o que a gente vê muito acontecendo hoje em dia não é necessariamente as pessoas inventando números, mas usando dados reais de uma forma enganosa, assim. Então, por exemplo, quando você apresenta só apenas uma parte dos dados, retira um dado do contexto, compara períodos que são incompatíveis, que você não poderia metodologicamente comparar. Quando você ignora os recortes de raça, de gênero e território, para mim também isso é desinformação. Quando você. É muito comum também a gente ver nas redes as pessoas usando um gráfico, por exemplo, que traz um dado verdadeiro, mas usando isso para sustentar uma conclusão falsa, né? É, Como eu falei, a gente vê esse tipo de dinâmica, né? Então, esse exemplo que eu já dei, a violência contra mulheres diminuiu. Quando a gente fala isso, a gente pode até, além de ser errado, né? Porque a violência contra mulheres, como eu falei, a gente não consegue ter esse dado que qualifica isso, só registros e notificações. A gente pode olhar esse dado e falar, nacionalmente, os registros podem até ter diminuído, sei lá, em 2025. Mas se a gente olhar, por exemplo, os dados de feminicídio e ver que eles aumentaram entre mulheres negras ou que aumentaram em determinada região, se a gente só fala isso, a gente está escondendo uma parte importante da realidade. Isso também é desinformação, tá? Por isso que eu acho que esse trabalho com dados abertos que a gente está falando aqui precisa vir acompanhado também de iniciativas como essa, que tem a ver com esse processo de alfabetização de dados ou letramento de dados, com a gente ter mais transparência metodológica, com a gente documentar melhor os nossos processos, sabe? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que a Raquel tinha falado também um pouco nesse nível de sabotagem dos dados, né? A gente tem alguns riscos, né? Quando a gente pensa dos dados oficiais. O primeiro deles é interrupção da produção de dados. Isso é muito comum no poder público, tá? Infelizmente. Então, o governo ele pode deixar de realizar pesquisas, reduzir o orçamento dos órgãos que são voltados para estatísticas, por exemplo, IBGE,
Sabe, gente, para o IBGE continuar fazendo pesquisa, ele precisa de orçamento. Se você reduz o orçamento, você reduz a capacidade do IBGE de fazer pesquisa. Pode, impactar no atraso na divulgação dos resultados, descontinuar indicadores também, né, especificamente. Como eu falei, né? Nos últimos anos, houve alguns debates, por exemplo, sobre o orçamento do IBGE, sobre a realização do censo. Para a gente fazer um censo, gente, que a gente só faz de 10 em 10 anos, precisa de dinheiro, sabe? E o censo atrasou, né? Todo mundo sabe, o censo foi publicado em 2022, era para ter saído em 2020. Isso impactou diretamente o ecossistema de dados, sabe? Então, quando uma pesquisa deixa de existir, gente, ou ela atrasa, ou qualquer uma dessas dimensões que eu falei, a sociedade sai perdendo, a gente perde essa capacidade de monitorar desigualdades, sabe? Então, é algo que a gente tem que ver com atenção. Uma outra forma desses riscos, né? Mudanças metodológicas sem transparência. Uma metodologia ela pode ser alterada, gente, a qualquer momento. Isso não necessariamente é ruim, porque as metodologias elas podem ser aprimoradas, atualizadas, mas quando a mudança não é explicada, não há documentação, a gente acaba perdendo, inclusive, a possibilidade de comparar historicamente. Sabe quando que isso aconteceu? Um exemplo? Diz que 100 durante o governo Bolsonaro passou por uma mudança metodológica, inclusive foi acrescentada uma pergunta lá, tentando mapear essa dimensão da suposta ideologia de gênero, que a gente sabe que é uma coisa ridícula que não existe, né? E essas mudanças que o governo Bolsonaro fez no Disque 100 fez com que, gente, a gente não consegue, a gente tem muita dificuldade de comparar agora com os outros anos, porque mudou a metodologia, sabe, de uma maneira com uma falta de transparência muito grande, assim, e foi uma mudança grande na metodologia. Então, uma base de dados super importante que a gente tinha, que a gente continua tendo, né, como diz que 100, passou por esse período e mesmo depois, né, da saída do governo, em que esse Disque 100 foi olhado de novo, a gente basicamente perdeu os dados daquele período, sabe? Olha só como isso é importante. Um outro ponto, assim, só para ir fechando, de risco é a remoção ou ocultação de informações, né? As bases também, gente, elas podem ser a qualquer momento, infelizmente, retiradas do ar, reorganizadas ou disponibilizadas em formatos menos acessíveis. A sociedade civil, não tem controle sobre isso. Num dia eu posso entrar num site da Secretaria ou da Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, e ter uma base lá, e eu posso entrar no dia seguinte e não ter mais, tá? Por isso, muitas organizações que trabalham, né, com dados, a sociedade civil, têm esses repositórios próprios e fazem o download das bases públicas para poder garantir, sabe, que a gente vai continuar tendo acesso a esses dados. Então, esse é um risco também. Aí, só para fechar, existe lei que protege os dados públicos? Sim, foi a lei que eu falei, a Lei de Acesso a Lei de Acesso à Informação. É a principal legislação brasileira sobre transparência pública que a gente tem. É uma lei que vai falar, então, que a informação pública pertence à sociedade, que os órgãos públicos devem divulgar informações que tenham interesse coletivo e que qualquer pessoa pode solicitar informação ao Estado. Qualquer pessoa, você entra lá, você pede a informação e ninguém pode questionar. Você não precisa dar seu nome, falar com que você trabalha, para que você quer essa informação. Essa lei é um marco muito importante para a agenda de dados abertos no Brasil, sabe? Além dessa lei, a gente tem a política de dados abertos, porque o governo federal possui políticas específicas para publicação de dados abertos. Foi inclusive de lá que eu tirei a definição de dados abertos que eu apresentei para vocês. E elas orientam como os órgãos públicos têm que disponibilizar essas bases, né, então, em formatos reutilizáveis e acessíveis. E aí, existe alguma proteção Tem como a gente proteger a metodologia, né? Eu acho que a gente fortalecer esses processos da documentação metodológica. Então, por exemplo, o IBGE publica a metodologia que ele usou, os questionários. Então, o IBGE divulga as perguntas que foram feitas, gente. Isso é fundamental. Ele faz nota técnica, ele publica o dicionário de variáveis, que é como você sistematiza as classificações. Ele publica séries históricas, então você consegue comparar tudo isso, sabe?
Isso permite que pesquisadores e as organizações verifiquem os resultados. Várias vezes eu trabalhando com dados, gente, o poder público disponibilizou dados que você olha e fala assim, gente, tem algo errado. Eu acho que eles somaram esses dois grupos porque não faz sentido a gente ter esse número tão acima desse grupo. E aí é função da sociedade civil, que está monitorando o poder público, poder fazer isso. Aí quando isso acontece, a gente percebe o erro, a gente, sociedade civil, manda um e-mail para o poder público e fala: olha, eu achei estranho essa base, vocês podem checar para ver se ela está com algum problema? Muitas vezes é a gente que avisa o poder público que a base está com erro, sabe? Isso vem desse lugar de monitoramento. Então, documentação metodológica, transparência científica, tudo isso, tá, gente? É, e aí eu acho que eu vou parar por aqui, porque, como eu falei para vocês, eu gosto muito de falar. Se deixar, eu fico aqui falando horas, gente. Perdão pelas minhas falas enormes, mas eu gosto muito, sou muito apaixonada pelo tema e tento, e para mim é muito importante mobilizar para que mais pessoas sejam também, sabe? Porque eu acho que esse lugar dos dados, inclusive, quando a gente pensa nessa dimensão de gênero e raça, são poucas mulheres negras, são poucas pessoas LGBTs que estão que tem essa técnica, sabe? Que estão à frente de organizações que pensam essa dimensão, assim, que ainda é muito, né, masculina, branca, tudo isso. Então, quero fechar convidando todas vocês a não só nesse programa que vocês estão participando, né, mas nos espaços que vocês atuam, a olhar com carinho para essa dimensão dos dados, a se aproximarem e trazer esses dados como parte do trabalho de vocês mesmo. Como eu falei, eu fico à disposição, deixei meus contatos aqui, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar de alguma coisa que eu trouxe, e agradeço também a OK, Decodifica, todo mundo pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e uma honra enorme também abrir esse programa. Obrigada, Vitória. Foi uma bela aula de abertura. Quero muito agradecer pelas informações e posicionamentos que trouxe e deixar o recado, pessoal. Quem tiver qualquer questão de acesso, entre em contato com o KBR. Espero que todas as pessoas tenham assinado a lista de presença para a gente ver quem veio. E a gente se encontra agora online na próxima quarta-feira, dia 10 de junho. Vamos encerrando por aqui, gente. Boa noite e Boa tchau. noite. Até a Boa quarta. noite, obrigada, Vitória. Feriado para todas. Boa noite, obrigada.